Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar Unielas, focado para os parceiros da Unielas aqui, esses parceiros que nos ajudam bastante, nos indicam muitos negócios, e nós entendemos também que, enquanto parceiros, nós também devemos oferecer oportunidades de mercado para esses nossos parceiros. E por isso que a gente resolveu fazer este webinar aqui, que é o nosso primeiro de uma série de webinars que a gente deve fazer, oferecendo oportunidades para o nosso mercado. Legal? Então, quem está aqui com a gente hoje é o Thiago. Thiago, o seu sobrenome, eu não sei se eu pronuncio correto, é Statiani ou Statiarini ou Staciarini? Fica à vontade. Ah, Stacchiarini seria o italiano, né? é, Mas muita gente fala Stacchiarini. boa, eu falei, vou perguntar para saber o que eu poderia fazer das duas formas, acho que Statiarini é melhor, né? Legal, bacana, então vamos nessa. Por que a gente chegou trouxemos essa oportunidade de agronegócio? Porque nós, olhando aqui os nossos parceiros, e a Unielas ela é uma empresa que ela é muito voltada aos parceiros, a gente vive por indicação de parceiros também, não é o nosso único canal, mas é o canal mais forte, por isso que os parceiros eles têm uma importância gigantesca. A gente entendeu que o mercado em si, quando a gente volta o mercado para um mercado mais industrial, um mercado genérico, principalmente para algumas empresas aqui de São Paulo, dessa zona sudeste, a gente está muito focado na indústria. E aí a indústria passa por algumas oscilações, principalmente esse ano, uma oscilação bem grande, bem forte. E o que a gente entendeu? Que muito melhor do que nós ligarmos para o nosso parceiro pedindo uma oportunidade, é também a gente oferecer para o parceiro a oportunidade de ele conhecer um outro mercado e, quem sabe, ele querer entrar nesse mercado e também aproveitar o crescimento desse mercado. Obviamente, quando a gente fala sobre isso, o primeiro mercado que a gente vem na mente é o mercado de agro. Por quê? Porque o Brasil é agro. Se a gente não se relaciona diretamente, a gente se relaciona indiretamente com esse mercado. Mas nós que estamos aqui distantes desse agronegócio, a gente precisa conhecer de fato com quem está lá no campo. E o que a gente fez? Buscamos dentro dos clientes da Unielas as empresas que estavam ligadas a esse mercado. E chegamos até a figura do Thiago. Thiago, ele é a pessoa que está dentro desse mercado, ele vai falar para vocês um conteúdo específico sobre isso, mas eu quero começar essa apresentação primeiro agradecendo, Thiago, a oportunidade de você falar com a gente. É sempre a gente gosta muito de receber esse conteúdo, mas é claro que a gente precisa sempre agraciar a pessoa que disponibilizou estar falando com a gente, porque nem todo mundo tem esse tempo, tem a eloquência e tem coragem para fazer uma apresentação como você vai fazer para a gente. Então, Thiago, primeiro, muito obrigado. Quem é o Thiago? Só para a gente poder falar antes de eu abrir a oportunidade dele falar para a gente. O Thiago, ele é o esposo da Melina, pai do Lucas e da Denise. E o que ele faz? Ele é um representante comercial do agronegócio, ele vai falar um pouco sobre as empresas e tal, que ele atua. Ele trabalha na parte da agricultura sustentável. E o que significa isso? Ele é consultor de produção agrícola, trabalha com cana-de-açúcar, citros, milho, soja, tudo isso voltado para uma agricultura sustentável. E ele também possui a empresa de assessoria financeira para esse mercado. Olha para você ver a formação dele. Então, é técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de Uberaba, engenheiro agrônomo, especialista em gestão agroindustrial no setor de bioenergia da UDOP, MBA em gestão de negócios do IBMEC, mestrado em bioenergia e grãos, especializados em bioinsumos. Meu Deus, cara, que currículo invejável. E olha, tudo, a grande maioria aqui, voltado para o agronegócio. Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de você estar falando com a gente. O microfone é seu, pode começar o teu tema, que eu sei que você tem muita coisa para falar com a gente. Muito obrigado, viu? Boa tarde, ô Luiz. Obrigado a você, a Luísa, a Mari, o pessoal, a turma da Unielas aí e o pessoal que está aí participando junto, tá? Luiz, assim, primeiramente, eu nasci dentro de uma propriedade rural, tá? Sou neto, filho de gente que vem do campo aí, então, por isso, essa formação, essa questão de continuar uma coisa que a gente cresceu apaixonada aí, então, a gente dá sequência e cada dia mais se apaixona pelo que faz, tá? E, assim,
foi engraçado como eu cheguei até a Unielas. Eu estava fazendo um curso de aceleração, questão de vendas, e uma colega lá do curso, nós discutimos a questão de marcas e patentes. Eu estava tendo um problema com uma empresa que eu tinha contratado, não estava conseguindo finalizar os processos. Ela falou, não, eu estou trabalhando com o pessoal da Unielas, tudo me recomendou, e aí foi muito bom que conseguiu sair o registro que eu pretendia. Tá? Eu tinha uma distribuição, uma empresa, e uma revenda de produtos para agricultura sustentável, com um sócio. Nós ficamos mais de 2 anos com ela aberta, infelizmente não deu certo, fechamos, mas continuo no agro aí, no ramo, e muitas oportunidades. Você tinha me pedido para falar um pouquinho das oportunidades do agro aí, cara. Tem Exato. bastante coisa, e não só para quem é do ramo, tá? Eu não sei se você quer continuar alguma coisa, mas tem alguns números para passar para vocês e depois a gente discutir um pouco sobre cada área. Tá? Legal. Eu acho que vale a pena, Thiago, a gente começar assim com um panorama geral do agro, porque às vezes quem está nessa, né, acaba não entendendo bem o tamanho desse negócio. Mas eu acredito que sim, vale a pena a gente começar com esses mercados. Todos vocês que estão levantando a mão, eu vou abrir para perguntas, eu vou só deixar o Thiago seguir um pouquinho inicialmente com esses dados gerais, aí a gente abre para perguntas logo na sequência, tá bom? Então, Thiago, acho que vale a pena a gente ter um panorama geral desse mercado, dentro dos dados que você está trazendo para a gente, acho que é válido, e aí depois a gente entra assim com algumas oportunidades, e aí a Sim. gente vai também, logo na sequência, abrindo para perguntas, tá bom? Tá. Acho que não é novidade para ninguém a questão da importância do agro na economia brasileira, né? Hoje ele representa quase um quarto da economia brasileira. Eu peguei alguns números aqui. O ano passado, 2024, nós tivemos aí um PIB de 2,72 trilhões de reais. Isso representa 24% do PIB brasileiro, tá? Só para vocês terem uma ideia, sendo 1,9 trilhão na agricultura e 820 bilhões na pecuária. Nós temos uma agricultura muito forte, tá? Tivemos aí quase 165 bilhões de dólares em exportações, e um engraçado que 49% da produção brasileira vai para exportação. Tá? Então, isso é fato. 49% da produção vai para exportação. Muita coisa em cima de soja, café, suco laranja, açúcar, carne bovina e frango. Mas temos para mais de 20 produtos agrícolas aí são exportados. Então, esses são os líderes de mercado na questão de exportações, tá? Mas temos uma infinidade, tá? Bom, esses são os números Boa, gerais que a gente tem. legal. O que eu quero ver com você é o seguinte, nós passamos alguns números, você passou para a gente alguns números muito importantes deste mercado agro, certo? Certo. O que é importante para a gente entender? 24% do nosso PIB, ele vem do agro. 1,9 trilhões são ligados à agricultura. Quando a gente fala desse mercado, a gente fala também muitos serviços que são agregados a esses negócios. O que significa isso? Eu posso produzir, ou seja, eu tenho o espaço e eu produzo. Eu posso manipular ele de alguma forma, ou seja, eu vou beneficiar esse produto que é um produto agrícola de algum jeito, e eu posso exportá-lo. Posso também não exportá-lo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E é isso que a gente precisa entender. Se, por exemplo, quais são os negócios, quais são os outros mercados que estão ligados ao mercado agro que a gente não conhece. É falar um pouco dessa cadeia de produtividade que está ligada ao mundo agro.
Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, dentro desse mercado que você já atua, qual é a cadeia de produção existente e os serviços que a gente pode oferecer para cada uma dessas figuras que estão na cadeia de produção? Ô, Luiz, é assim, os parceiros Unielos aí, eu acredito que tem diversos setores, tá? E tem mais alguns números aqui que são complementares àqueles, que são a questão de investimentos, tá? O ano passado nós tivemos o BNDES emprestando aí 23 bilhões de reais, tá? O mercado agro. E um plano safra de 400 bilhões, tá? Então, isso feito com crédito subsidiado, vamos dizer assim. Porém, nós temos um problema aí que vem logo depois da pandemia, que é a questão de endividamentos do agro. O ano passado, nós tivemos um aumento de 138% de RJs ligados ao agro brasileiro. E o endividamento aumentando em 73%, dando 207 produtores pegando e pedindo RJ, recuperação judicial. Tá? Esse ano eu sei que já está maior que isso, tá? Eu não quis trazer para assustar, mas quase que dobrou isso de RJs no agro esse ano. Questão de empregos, o ano passado, só no segundo semestre, foram criados 28,6 milhões de empregos no agronegócio. Quando a gente fala em agro, a gente não está falando só no campo, tá? A gente está falando todo o setor, tá? Educação, a questão de assistência técnica, tudo isso está envolvido, tá? E aí nós temos algumas perspectivas, tá? Crescimento do PIB 2025 com relação ao agro ser 6% maior, tá? Teremos novamente uma safra recorde que vai pegar e vai pressionar a questão de preços, então vai pressionar o produtor rural também. E aí, já ligado aos parceiros Unielas, o que nós temos aí? Alguns desafios interessantes. Nós temos uma reforma tributária que chegou aí muito bem esse ano, né? Já vinha carregando algumas coisas desde 22, 23, e bastante oportunidade, né? E tem uma questão de crédito, né? Que está sendo um desafio aí para o setor financeiro, para o setor econômico, principalmente a questão desses endividamentos, como ficaria essa questão de crédito para o agro. E aí nós temos muita coisa ligada a uma área que eu tenho trabalhado bastante, que é a questão de sustentabilidade e a questão de tecnologia. Na questão de empregos, eu falei que foram gerados 28,6 milhões de empregos em 2024, tá? E nós temos uma crescente no maior nível educacional. O que significa? Não só a mão de obra que nós temos lá do campo, operador, um trabalhador braçal, tudo. Nós temos pessoas qualificadas para isso. E visando essa questão tecnológica de sustentabilidade, a gente tem que ter profissionais preparados para isso. Não só a nível agronômico, zootecnista, mas também, olha, isso é a visão do Tiago, tá? Nós temos um problema de endividamento, de investimento e alguns desafios em reforma tributária e crédito. Eu não tenho esse número, mas pelo que eu frequento, o agro precisa se profissionalizar, tá? Então, nós não temos um produtor, ele não dá conta não sabe qual que é o custo de produção dele. Não, Esse é um grande ponto, né, Thiago? Desculpa te é um cortar. gargalo, é um É, gargalo, e tá? um dos pontos que a gente traz aqui é assim: quando a gente fala na Unielas, nós temos três grandes perfis de parceiros. Um deles são os contadores,
os advogados e as agências de publicidade, propaganda e comunicação, né. E para os contadores, muitas vezes, é bem o que você está trazendo, né, para os Sim, contadores, o agro, ele precisa dessa ajuda. É com claro, quando você certeza. você trouxe alguns dados muito importantes. Então, por exemplo, quando a gente traz o número de recuperações judiciais dentro de um mercado gigantesco, o que que a gente entende? Oportunidade existe, dinheiro existe, mas não é que nós não sabemos fazer contas, a gente sabe, porém a gente precisa especializar este mercado. A gente precisa trazer algo que esse mercado está precisando de uma ajuda na área financeira, principalmente quando a gente trata de conciliação, olhar o seu caixa, calcular bem o produto, olhar as questões de transporte, de manipulação, de produção. Então tem muitas coisas que esse mercado, como você bem está trazendo através dos números, fazem muito sentido. É a gente trazer, por exemplo, um suporte para esse mercado para que o número de empresas que estão em recuperação judicial comecem a cair. E o que que a gente entende, Thiago? Tem espaço para esses 24% do PIB crescer. Ou seja, quando a Sim. gente fala em 24% do PIB brasileiro vindo do agro, com 138% de empresas crescendo por RJ, isso quer dizer que eu consigo diminuir o número de empresas com recuperação judicial e aumentar a participação do agro dentro do nosso PIB. É o que a gente está entendendo, interpretando os números que você está trazendo. Quando a gente fala de poder participar, você acredita que sim, é possível a gente aumentar a participação do agro no PIB brasileiro, usando, por exemplo, não só pela produção, mas serviços voltados a agro também? Você entende que essa análise, esse cenário que eu tracei aqui, faz sentido? Não, não é que faz sentido, é essencial. Não é que faz sentido. É que precisa, é o que eu estava falando. O produtor não dá conta de, vamos lá, gerir uma fazenda, de produzir, de comercializar, de ter um benefício aí fiscal por conta dessa reforma que cada dia é uma coisa diferente, a gente não entende, de acessar um crédito barato, tá? O que que nós sobre a minha apresentação, tá? Há menos de um ano, um sócio e eu, uma pessoa e eu, criamos aí uma empresa de assessoria financeira. O que que é? Tivemos acesso a fundos de investimento, tá? E o pessoal olha como chegou a mim. Falou, Tiago, você participa do agro, nós estamos emprestando dinheiro, liberando crédito para quem está negativado, produtores rurais, e quem está em RJ. Então, olha o mercado que tem, olha a oportunidade que tem. Eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou buscar isso. Então, um mercado financeiro buscando financiar quem está endividado. Tá? Então, acredito que já é uma oportunidade. E aí, beleza. Outra coisa, como que a gente faz um balanço, como que a gente analisa um custo de produção se não tiver um contador, se não tiver uma pessoa especializada para isso, tá? Um Sim, advogado, acho que é essencial ter. Eu sei que também tem muitos entraves, tem o produtor é muito desconfiado, a gente que é do agro tem uma dificuldade, se vir gente de fora também vai acontecer, porque você vai chegar e oferecer um serviço, o cara fala assim, quer tomar meu dinheiro, mas não é, tá? A gente tem bons profissionais e tem maus profissionais em qualquer área, tá? sim, Tem na área da agronomia, tem na área de economia, de administração, enfim. O que precisa? Mostrar para ele como que você pode agregar o seu trabalho para ele. Falar assim, ó, eu posso fazer isso e isso por você. Eu posso te trazer um benefício fiscal, posso te trazer um retorno financeiro, posso diminuir seu custo, tá? Boa parte das minhas abordagens, aí a gente começou falando com venda aí, quando começamos a conversar, minha abordagem é tentar trazer um benefício para o produtor. sim. Agora, muitas vezes fica a gente, até para prospectar um mercado desse, o mercado agro, por exemplo,
tem a gente precisa entender como que funciona esse mercado, Sim, porque quer queira, quer não, a visão que a gente, daqui da rota sudeste, por exemplo, a visão que a gente tem do agro, e olha que a gente tem muitos mercados agro próximos da gente aqui, interior de São Paulo, tem muita produção agro. Mesmo assim, a gente entende que esse mercado ele é um pouco mais fechado. E aí eu vou te fazer uma pergunta antes de eu entrar nesse caminho de como que a gente pode aproveitar essas oportunidades, mas primeiro, dentro dos mercados do agro que você citou, você entende que tem algum que tenha mais demanda? Por exemplo, se eu olho a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, eu olho a produção de laranja, carnes, frangos. Desses mercados, cada um deles a gente entende que tem alguns gigantes que estão já nesse mercado. Mas muitas vezes os gigantes eles são povoados por milhares de pequenos negócios, pequenas produções que alimentam este grande. Então, só para a gente dar estruturar um pouco na nossa mente como é que funciona isso. Dentro da tua área de especialidade, como que funciona essa cadeia? Tem lá um produtor grande que ele tem toda a terra e ele coloca tudo dentro da terra, ou não, ele compra de pequenos produtores e ele faz algum tipo de beneficiamento? E aonde estão as maiores quebras de oportunidades, por exemplo? Então, você consegue passar esse panorama para a gente? sim. Aí nós temos diversas, eu falo que visões aí, tá? E oportunidades. Vamos lá. Se pensar no muita gente, eu passei um número para vocês aí que 49% do que se produz no Brasil é exportado, tá? Isso é muito criticado por diversos setores, tá? Precisamos transformar isso dentro do Brasil e exportar. A agroindústria, passar por. Vamos lá, vamos dar exemplo da soja. Talvez virar um óleo de soja para a gente exportar. Tá? Então, precisaria de ter agroindústria. Para ter isso, a gente vai passar pela carga tributária. Então, a parte de contabilidade trabalharia muito bem. Tá? Só dando um relance na questão das exportações, Boa. tá? Questão de produção. Hoje, um produto que a gente vende bastante, que a gente não vende in natura, é o suco de laranja. O suco de laranja, desde a pandemia, teve uma ascensão gigantesca. Eu vou te falar que eu comecei a trabalhar com laranja em 2019, tinha um preço de R$ 27 a caixa de laranja. O ano passado, a caixa de laranja está sendo vendida a R$ 120. Você tem uma ideia, o crescimento. Cara, Caixa de laranja, não o suco, tá? Hoje, o que a gente mais vende com relação aos cítricos, o mercado externo, Estados Unidos e Europa, é o suco laranja. Então, já é processado, tá? é isso que eu ia te perguntar. Então, a gente, além de produzir, a gente processa o suco e entrega o suco para ele já processado. Se vai ter algum tipo de beneficiamento, ou embalagem, ou manipulação, isso ele faz lá. Ou a gente Não, tem que fazer. não, é aqui dentro do Brasil. Com relação ao suco laranja, é dentro do Brasil. A gente quase não vende laranja in natura, a gente vende o suco, Entendi, tá? Com entendi. relação à cadeia de cítricos, né, laranja. Tá? Isso é Então, fruto do beneficiamento, ou seja, a gente conseguiu aumentar o valor por conta talvez do beneficiamento, porque isso, quando a gente isso. fala no agro, às vezes isso tem uma diferenciação, né? Então, eu vou vender batata, mas se ela é lavada, ela é um pouco mais cara. Por isso que eu tenho a máquina para fazer, né, para lavar as batatas. Então, nesse caso, quando a gente fala do beneficiamento, isso quer dizer que também melhora o nosso faturamento, digamos assim, de Sim. agro, porque a gente começou a beneficiar mais, é isso? Na teoria, sim, né? Nós temos que ver só nossa carga tributária, que muitas vezes a gente prefere vender in natura para não ter o custo tributário. Então, isso é jogada de contador, tá? E, Entendi. e eu fui entender isso depois que eu criei minha empresa em 2022. Na hora que você olha assim e fala assim, não, isso aqui é melhor eu vender dessa forma. Porque se eu for pegar e transformar, eu vou estar pagando 2, 3 impostos aqui que
minha margem de lucro é melhor eu vender ele in natura. Então, depende de cada situação. E Por aí deixa isso eu que te eu perguntar falo, uma outra coisa. Tem algum lugar, tem uma diferenciação dessa carga ao longo, a gente está falando no Brasil gigantesco, mas tem lugares em que se cobra mais imposto e menos imposto pela industrialização do agro? A gente tem essa diferença, porque a gente fala aqui, por exemplo, sobre a Zona Franca de Manaus para produtos industriais. Mas quando se trata do agrícola, tem alguma diferença, por exemplo, você produzir na região centro-oeste, produzir no norte e nordeste, produzir no sul? Tem diferenciação de alíquota de imposto, por exemplo? tem. Essa questão agora da reforma tributária, a ideia é pegar e balizar tudo, né? Mas ainda tem alguns diferenciais. Então, estados têm algumas isenções, outros não têm, outros cobram mais. Existe. Tá? Olha, então a gente tem uma oportunidade para, principalmente os parceiros, que são escritórios de advocacia e também as contabilidades, para trabalhar com os acordos tributários, as Sim. assessorias tributárias, ou mesmo que seja para cálculo tributário para as empresas do agro, e quem sabe até para, na hora de abrir uma empresa, uma filial, saber qual é o lugar melhor para se abrir aquela filial. Então a gente já está falando aqui de oportunidade para você que é parceiro Unielas, tem oportunidade, a gente já está esmiuçando um pouco aqui. Bacana, Tiagão. Tem, isso aí, e é grande, tá? E isso aí pode te dar um benefício muito grande, como também, às vezes, acabar com todo o seu lucro. Então, tem que ficar muito ligado, antenado nessa questão, que é importante, tá? Só para a gente também ainda descer mais uma camada, ainda usando o produto laranja, tá? Que é um produto que eu sei que você conhece bastante. Quando a gente fala na produção, eu tenho o pequeno produtor, é um pequeno produtor, mas eu também tenho um grande produtor. Como é que funciona esse mercado? Ele é constituído de pequenos produtores que entregam a sua produção para ser processada, ou os próprios pequenos produtores vão processando e entregam? Funciona por cooperativas? Como é que funciona isso? Tá. O maior estado produtor ainda é São Paulo. Tá? São Paulo tem muitas indústrias. Se eu não me engano, o maior mercado ainda de laranja é o estado de São Paulo, tá? Que também foi o berço da laranja, foi onde tudo começou. Tá? Estão migrando muita coisa para o estado de Minas, mas ainda assim o estado de São Paulo é o grande produtor. Então, eles têm cooperativa, têm associações e têm as indústrias. Tá? Em Goiás, onde estou localizado, a maioria da produção aqui é para mesa, não é para vender para as indústrias, não é para fabricação de suco. Então, a gente vende in natura. Tá? Então, o que vai para as indústrias daqui, basicamente? O que o mercado não, não vai consumir. Tá? Então, alguma produção a mais, alguma laranja que saiu do ponto de comercialização, e isso vai para a indústria. Entendi. Tá? Então, depende da região, depende do mercado. A gente produz aqui, vai para o Nordeste, tem diversos setores aí. Falando de cooperativas, de associações, os estados do Sul são mais fortes no agronegócio com relação às cooperativas, tá? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina aí, São Paulo tem bastante coisa. Se você olhar, eu não tenho esses números agora, mas das 10 maiores cooperativas do Brasil, que algumas faturam aí em torno de 8, 10 bilhões por ano, em torno de 7 estão no Sul, tá? Tá mudo aí, Luiz. Bastante, né? Tem muita empresa, principalmente a gente percebe o movimento agro forte no Sul com relação às cooperativas, né? Parece que eles têm uma estrutura legal para isso. E aí eu não sei se está ligado ao produto, né?
por exemplo, tem algum produto mais preponderante no sul, que é por isso que talvez as cooperativas ficaram melhores? Eu tenho em mente aqui, pode ser que eu esteja errado, eu tenho em mente a produção de leite, por exemplo, né, que eu tenho lá o pequeno produtor mandando para um, e este mandando para através de uma cooperativa, né, colocando aquilo em um espaço, um lugar, e aquilo tudo estruturado através do leite. Eu não sei se na laranja ou em outra, se também funciona da mesma forma, e talvez a região ela produza algo que favoreceu a construção de uma cooperativa. Faz sentido ou não? É só por uma questão das pessoas mesmo não terem se estruturado para Não, fazer isso? vamos lá. O que que nós temos aí historicamente? Pequenos produtores que, para alcançar mercado, para ganhar força, para comercializar, para comprar insumos, se uniram para pegar e ter esse ganho financeiro, tanto na compra como na venda. Então, daí surgiu as associações cooperativas. Então, geralmente, um módulo rural menor favorece as pessoas que são mais próximas. O que é o problema aqui do Centro-Oeste? Tá? Muito Mato Grosso, Goiás, algumas regiões, nós temos grandes fazendas, grandes módulos rurais. O cara já tem uma produção muito grande, então muitas vezes não se liga à cooperativa, não se liga à associação. Geralmente o pessoal se liga às cooperativas, às associações, quando quer ganhar força. Então, um produtor com grande escala geralmente tem um poder de compra e de venda muito forte. Então, para ele, muitas vezes não faz sentido. Isso vai fazer sentido para quem? Para os menores. Então, o pessoal se junta, cria as associações, as cooperativas. O Nordeste tem criado aí bastante, tenho visto um movimento, mas isso tradicionalmente vem do Sul por conta dos módulos rurais, o tamanho das propriedades ser menores. Tá? Entendi. Então, isso foi a força que se criou no Sul. E o que na tua opinião precisa ser feito nesse mercado para ele ser mais não profissionalizado? É um mercado muito profissionalizado, mas a gente está falando que muitas empresas estão fechando. Então, o que você acredita que precisa ser feito para que esse mercado possa crescer ainda mais, possa se estruturar ainda mais? Como que a gente poderia oferecer uma ajuda para esse mercado, na tua visão? O que a gente poderia fazer? Quais são os caminhos que a gente poderia oferecer para que eles possam crescer mais? Luiz, eu vejo que ainda tem muito espaço para profissionalização, tá? Às vezes, até nas cooperativas, nas associações, essa questão, se a gente vê que é difícil para um médio e grande produtor, você imagina para um pequeno trabalhar essa questão de compra e venda e a questão tributária que nós demos exemplo, a questão de leis, enfim. Eu acredito que precisa profissionalizar mais, tá? Uma coisa que eu vejo com vocês, participar de mais eventos do agro, eu acho que isso é fundamental, Aham, tá? Tem que estar próximo, infelizmente. Qual que é seu ramo? Qual que é seu nicho? Ah, vamos participar. Lógico, não vai um contador participar de uma produção numa reunião técnica falando de fertilizante. Não, acho que não é assim. Ah, mas é uma reunião mostrando os ganhos, como que está o mercado, perspectiva, acho que é fundamental estar presente nessas reuniões, nesses eventos, workshop, isso aí é fundamental. Outra entendi. coisa que nós temos aí, que eu acho que é fundamental aí, vocês falaram que tem muita gente de marketing aí na Parceiros Unielas, né? A visão do agro tem mudado nos últimos 4, 5 anos, tem se batido muito em cima, mostrando os ganhos, o que o agronegócio participa aí no PIB, a questão de conservação, essa questão de agricultura sustentável, a gente vê que ainda tem pouca promoção, tanto é que a área que eu trabalho é o quê?
procurar empresas, principalmente de fora do país, que está disposto a investir no agronegócio de maneira sustentável. O que é de maneira sustentável? Diminuindo a utilização de produtos químicos. Não é que eu vou produzir alimento orgânico, que é difícil, tem uma bastante exigência, mas a gente pode produzir mais e melhor, diminuindo um pouco de fertilizante químico, de herbicida, fungicida, inseticida químico. A gente consegue fazer. O agro já tem essa capacidade. Eu venho trabalhando nisso nos últimos 4, 5 anos, eu venho trabalhando nisso. Então, cada vez mais se vê a adoção de tecnologias, pessoal trabalhando, e adoção de produtores, de gente interessada, querendo saber. Só que muitas vezes eles não são recompensados por isso. Eles sofrem produzindo para receber a mesma coisa que um que trabalha com químico de maneira geral recebe. Então, eu venho buscando parceiros, eu venho buscando gente que está interessado em financiar nessa questão da assessoria financeira. Eu venho buscando alternativas para a agricultura sustentável, para quem trabalha com menos químico. E E eu acho que o marketing tem um papel fundamental nisso. indo nessa linha, a gente pode dizer que tem oportunidades para agências de branding, para poder Oh, ajustar, por exemplo, esses produtores e ajudá-los a que eles possam fazer uma estratégia de go-to-marketing, né, melhor. A gente também pode ter agências de marketing, de comunicação e, por que não, né, registros de produtos e marcas e até patentes nesse sentido. Porque a gente está falando de um novo posicionamento do produtor, como você bem tem colocado, que é um posicionamento diferente sobre isso, e sim, gera oportunidade para as agências, gera oportunidade também para a própria registro de marcas e patentes nesse processo. Eu acredito que seja esteja dentro dessa opção. Então, quando a gente fala, por exemplo, de esse novo posicionamento, o que você tem visto, Thiago, no acesso ao mercado? Por exemplo, quando a gente fala como eles têm olhado o mercado, somente para exportação, a maior parte, ou eles têm olhado também o mercado interno? Como que funciona a estratégia deles para acessarem mercado? você está falando dos produtores, né? Os produtores, porque eles estão com um posicionamento diferente, legal, mas eles Ah, estão ainda olhando o externo, estão olhando o mercado interno e como que eles estão olhando isso? Porque ali a gente pode tirar algumas oportunidades para o parceiro. Luiz, primeira coisa, vamos falar que você tem uma fábrica de doce, tá? Qual que é seu público-alvo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o público-alvo. Tá? Eu vou produzir alimento orgânico, mas para quem que eu vou vender isso? A gente tem público para a agricultura orgânica no Brasil? Tem. Os grandes centros, principalmente o pessoal de uma renda mais alta, está disposto a pagar. Mas muitas vezes essa agricultura orgânica é uma agricultura mais cara. Você fala assim, mas não utiliza produto químico, deveria ser mais barato. Mas dá mais trabalho você produzir, controlar praga, doença, sem se ter um remédio, vamos falar. O que é mais fácil para você cuidar de uma gripe? Ir lá na farmácia e comprar um remédio para você sarar, ou você ir tomando chá durante 1, 2, 3 semanas? Esse é o retrato da produção orgânica do Brasil. Então, muitas vezes, a gente tem uma produtividade menor. Tá? E aí, qual que é o público? O pessoal está disposto a pagar isso? E muitas vezes isso vai para o mercado externo. Por quê? O mercado externo está disposto a pagar. Então, nós temos que ver, nós vamos produzir? Vamos, mas para quem nós temos que vender? Nós vamos ter valor agregado aqui, ou o mesmo produto que eu vou produzir, vamos falar, sem agrotóxico, sem defensivo agrícola, vai ser o mesmo preço com um defensivo. Foi o exemplo que eu te dei há pouco aí dessa agricultura sustentável que a gente tem procurado trabalhar. Exato, exato.
E o que é legal, né, o valor agregado, principalmente olhando esse comentário que você passou agora, pô, tem tido um novo posicionamento, a gente entende que eu preciso agregar valor a isso, e esse valor agregado, ele vem muitas vezes desse olhar do marketing. E é por isso que os parceiros Unielas que vão ter acesso a esse conteúdo, eles podem entender que há uma demanda agro sobre isso, porque eles estão se posicionando de um jeito diferente, eles querem acessar o mercado de um jeito diferente, por isso tem uma demanda para branding, para go-to-marketing, para estratégia de captação, que seja Google, que seja posicionamento, site, tudo isso, a gente está falando ainda sobre oportunidades dentro desse mercado agro. Então, faz muito sentido. Legal. Não, não é que tem oportunidade, é que precisa fazer isso. É Boa. algo que a gente muitas vezes não é vendido porque não tem ninguém que enxerga. Então, se você não comunica com o seu público-alvo, como é que vai descobrir que você está aí? Mesma coisa, um profissional, vamos lá, um advogado, parceiro Unielas. Ah, eu entendo da parte da reforma tributária. Tá bom, mas você comunicou com o seu público-alvo? Você comunicou com o seu produtor, com a empresa que tem interesse? Então, às vezes, é questão de se posicionar, de pôr na frente e falar assim, ó, eu trabalho com isso, eu tenho isso. E isso passa pelo marketing. O marketing precisa desenvolver isso, ajudar tanto o produtor ou que seja uma empresa, um profissional, a falar assim, não, nós temos isso. Você falou da questão de certificação, tá? Sim. É importante também, eu não sei como que nós temos poucas certificadoras no Brasil, não sei como é isso no mundo, tá? Mas realmente a certificação dá uma garantia, dá uma, vamos falar, previsibilidade, né, de que aquilo é feito da maneira que realmente necessita, né? Ah, entendi. Como se fosse um certificado de produção, para garantir que aquela Exatamente, produção é produzida de um exatamente, certo jeito, né? exatamente. Legal. Agora, uma outra questão que eu estava querendo ver contigo também. Quando eu, empresa, que estou fora do mercado agro, o que eu preciso fazer para me comunicar com esse mercado? Como é que a gente conversa com essas pessoas? E, na tua visão, você está muito inserido aí dentro, mas quando chega um participante de fora oferecendo um serviço, o que faz você olhar esse prestador de serviço ou essa empresa que está querendo oferecer um bem, o que faz você observar ela e falar assim, tá, ela entende do que eu estou falando. Ah, legal, eu quero saber mais sobre isso. Quais são os pontos que, na tua opinião, é fundamental para que a gente tenha que se comunicar com o agro? Como que a gente se comunica e por onde a gente se comunica? Tá. Acho que a primeira coisa é você entender de seu cliente, tá? Qual que é o objetivo aí é você conhecer seu cliente. E, desculpa, mas é porque, para mim, é muito impactante essa questão da reforma tributária. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia, tá? De marketing aí, Boa. tá? É, eu sou um produtor de... vamos falar que eu sou um vendedor de máquinas. Eu vendo um trator. Vamos lá. Qual a necessidade do meu cliente? Esse ator é para esse cliente? Então, primeiro, o meu serviço que eu tenho, o serviço de marketing, é para o agro? É para quem? É para o produtor de soja, de milho, é para o pecuarista de gado, de aves, para quem que é meu serviço? Acho que a primeira coisa é esse. O serviço que eu estou oferecendo é adequado para a pessoa que está do outro lado? Primeira coisa. Segundo, eu falei, é estar inserido no meio. Tá? Às vezes é participar de palestra, é em algumas reuniões, em cooperativas, muitas vezes vai ter que bater na porta de associações, vai ter tudo isso, tá? Eu faço, de vez em quando, eu faço algumas reuniões em sindicato rural, tudo para apresentar meus serviços, meus produtos, enfim.
Acho que é para tentar chegar lá. O que eu falei, o produtor ainda é muito desconfiado. Então, essa questão de se apresentar, ter um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, mostrar que você é capaz, acho que é fundamental. Tá? E aí, depois começa aí, eu tenho alguém como referência. O Luiz é um grande produtor, ou um produtor influente na região, no estado, na cultura, e eu consegui prestar um serviço para ele. Acho que fica mais fácil sua divulgação. Tá? A gente vê muita coisa no Instagram, no Facebook, muitas vezes isso não é para o mercado agro. Tá? Aí a gente, olha aí é um ponto fundamental, cara, olha só. Quando a gente fala de oportunidades para o mercado agro, eu tenho que entender que a minha comunicação tem que estar ajustada com a comunicação do agro. Ou seja, basicamente é bem quando a gente fala o perfil do cliente ideal. Se eu, por exemplo, quero vender um produto ou um serviço para o mercado agro, minimamente eu tenho que conhecer muito bem o cliente que eu quero atender. E aí você deu um exemplo aqui. Eu vendo máquinas. Tá bom, mas é máquinas para colheita, máquinas para lavagem, máquinas para quê? Para quê? Qual é o mercado? Qual é a cadeia de produção que está ligada a essa máquina? Por quê? Não adianta eu tentar vender uma coisa se eu não conheço desse cliente e eu não sei a dor dele, eu não sei o impacto que isso vai ter, eu não sei defender essa venda dentro desse negócio. Então, é importante a gente saber definir um nicho, um mercado que eu quero atuar e trabalhar a comunicação, como você bem falou, Instagram, Facebook, site, o que quer que seja, tem que estar trabalhado para esse mercado especificamente. Nem que seja criar uma outra marca, uma outra empresa focada neste segmento, que a gente chama de unidade de negócio. Eu posso ter uma unidade de negócios, mas ela precisa ser focada, porque é bem como o Thiago falou, isso é uma questão preponderante para eles, né? Eu costumo dizer, Thiago, se eu tiver errado, você me fala, né? Eu costumo dizer que se a gente chegar para buscar um mercado desse, e eu minimamente, eu até brinco, né? Vai vender alguma coisa para o agro, tá no meio da fazenda, você vai lá com uma roupa que não é adequada, você vai com um sapatinho e o cara tá no meio lá da terra. Cara, você não vai. O cara vai perceber que você não faz parte daquele dia a dia. Ele vai perceber que você não convive ali, você não vive aquele contexto, né? Então, você precisa entender a linguagem do teu cliente. Então, falou muito bem sobre essa questão. Outra coisa, Thiago, que aí tem uma dúvida para a gente. A gente que está um pouco fora dessa rota, como é que eu faço, por exemplo, tem algumas coisas em que eu consigo me inserir nesse mercado não estando fisicamente lá? Tem algumas coisas que eu poderia daqui. Eu estou falando aqui, a maior parte nossa aqui é sudeste, certo? Mas tem alguma coisa que eu poderia fazer para, não estando fisicamente, ainda participar disso? Tem sim. Assim, Luiz, vamos lá. Eu falei um pouco dessas reuniões, mas esse mês de junho teve, eu não lembro o nome que foi, uma reunião no Allianz Parque, tá? Do agronegócio. Você tem uma ideia da importância, falando de crédito, falando da parte tributária, e isso quem fez foi uma multinacional, foi a Corteva. Vai ser Entendi. muita coisa aí em São Paulo, para você ter uma ideia que não é só essas reuniões regionais. Tá? Então, dentro do Allianz Parque, teve uma reunião, se eu não me engano, foi dia 5, 6 de junho. Entendi. Tá? Olha isso, para você ver. Então, tem coisas que acontecem aqui dentro, é só uma questão da gente Exatamente. buscar e saber um pouco mais sobre esse mercado, porque está acontecendo aqui, certo? Está acontecendo. Tá? Aí, vamos lá. O que eu falo muito de estar presente, que acontece muitas reuniões regionais. Ribeirão Preto não está tão longe de vocês, mas é o centro da cana-de-açúcar. Tá? Ribeirão Preto e Piracicaba, aí as maiores reuniões, não só técnica, mas também financeira, de mercado, da cana-de-açúcar, nessas duas cidades.
Entendi. tá? Olha só, tá perto da gente, dá para a gente Não está tão longe, tá? principalmente focado em Mas cana-de-açúcar. beleza. É, e tem uma reunião, eu não lembro o nome dela agora, que acontece em março, no início da safra de cana, que vai Bradesco, Santander, pessoal falar de mercado de cana-de-açúcar, tá? Aí beleza. A UDOP, que é a Associação dos Usineiros de Cana-de-Açúcar, tem vários eventos aí na região. Bom, isso aí foi alguns eventos para estar presencial. O que eu sugeriria para vocês, tá? Inicialmente, procurar algumas empresas, algumas empresas, tem empresa gigante, tem empresa média e tem empresa pequena, que vocês possam oferecer o serviço de vocês, tá? Advogado, contador, questão de marketing precisa muito. Acho que o primeiro ponto, como que vocês vão agregar no dia a dia do cliente que vocês estão mirando aí, que vocês estão pretendendo conquistar. A primeira coisa que eu vejo é essa. E aí você trouxe um ponto que é importante. Quando se tem uma referência, ou seja, eu já tive uma experiência com algum cliente do mercado agro. Isso gera o que a gente chama de prova social muito importante. Exatamente. Eu tenho ali um cliente, eu já conheço uma parte daquele mercado, fica mais fácil você observar e falar, tá, ele já conhece um pouquinho da nossa linguagem. E aí fica talvez aqui uma dica para você que é parceiro Nielas, está vendo a gente aqui. Muitas vezes, para pegar essa referência, vale a pena eu fazer um investimento nesse cliente. Ou seja, sabe aquele primeiro cliente que você fala, tá, eu vou pegar, vou fazer um serviço, vou oferecer para ele aqui um desconto, uma bonificação, uma condição especial, porque ele vai ser usado como uma porta de entrada em outros clientes. Não estou dizendo que é aquele cliente que fala assim, não, mas eu vou me dar um desconto que eu vou te indicar muita gente. Não é isso, não. Estou dizendo o seguinte, faça de forma estratégica, busque um cliente de forma estratégica de um mercado que você quer entrar e ofereça para ele uma condição especial para depois você poder utilizar este nome como a sua bandeira para abrir outras portas. Então, porque acredito que isso é importante, Thiago, isso é uma visão que a gente tinha, que agora a gente já não tem mais, que esse mercado é um mercado fechado, é um mercado restrito, é um mercado que vive por indicação. Mas o que você está passando para a gente aqui não é isso, né? Não, não é. Não é. O que eu falei desde o início, tem muita oportunidade, tem muita coisa. O que precisa é mostrar que vocês estão cientes do que o agro faz, aí vocês vão precisar estudar um pouquinho, tá? O que é uma produção de laranja, uma produção de soja, eu sei que tem um cinturão verde aí ao redor de São Paulo mesmo, então tem bastante oportunidade aí dentro da Grande São Paulo, tá? Eu sei que tem bastante coisa aí de produção de HF aí, alface, tomate, repolho, enfim, o que a gente chama de hortaliça HF. Mas como que eu vou agregar isso? Como que o meu marketing pode impactar nas vendas dele, fazer ele vender mais ou fazer ele vender melhor? Tá? Legal. Como que eu vou conseguir crédito tributário para ele? Como que eu vou defender ele do RJ ou de algum problema que ele está passando? Então, primeiro vocês vão ter que descobrir como vocês podem agregar no negócio agro. Acho que o primeiro ponto é isso. E depois, Luiz, você até me lembrou, você falou da questão de estar fazendo algum serviço, oferecendo um desconto. Esse tempo atrás, estudando, fazendo uns cursos aí, o pessoal falando de network, né? O que é network, né? Muitas vezes a gente fazer alguns trabalhos, por mais que a gente tenha pretensão de atender aquele cliente, aquele produtor, mas ele vê que você está do lado dele. Tá? Muitas vezes eu faço serviço aqui e não cobro nada, não recebo nada. Mas na hora que o produtor precisa, ele fala assim, o Thiago tem aquele produto ou consegue fazer aquele serviço para mim.
Entendi, para você ser utilizado como fonte de indicação. Exatamente. Legal, legal. Tiagão, quero aproveitar, que a gente está no momento aqui, já partindo aí para um final, quero abrir para perguntas, para quem quiser, fazer algum tipo de pergunta e tudo mais. Lu, pode começar. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou fazer um só e vou abrir para o pessoal, né? Eu tive acesso ao mercado agro há muitos anos atrás, uma fazenda chamada Fazenda São Marcelo. E eu achei eles assim extremamente profissionais, porque eles tinham um escritório em São Paulo, para você ter ideia, né? E eles tinham fazendas espalhadas pelo Brasil todo, e eles forneciam para o Carrefour, Pão de Açúcar, e exportavam também, assim como você falou, a metade da produção era exportada. E o restante ficava em grandes, né, supermercados. O que eu observei nessa época? Quando a gente tinha lá uma reunião para falar de novas marcas, de patentes que eles faziam lá de forma de extração, N inovações que eles faziam na Fazenda São Marcelo, a gente tinha um grupo de pessoas e de fornecedores que se reuniam e tinham um grupo de discussão. Então, entrava, por exemplo, eu entrava na questão de inovação, então eu ia entender qual era o tipo de inovação que eles iam fazer, os novos produtos, de que forma, enfim, para ver o que o meu trabalho competia ali, se era registro de marca, de patente, etc. Só que nessa mesma reunião a gente tinha os advogados para cuidar dessa questão tributária, porque o que exporta é uma questão, o que é aqui dentro do mercado interno é outra questão, enfim, né? E tinha também o pessoal de marketing, porque para poder realmente fazer essa questão de branding, porque a forma que se divulga no exterior é uma linguagem completamente do que se divulga no Brasil, né? Então, eu percebi que existe assim uma cadeia de fornecedores que se interligam ali para poder atender o mesmo cliente. Você observa isso com os seus clientes? Porque isso pode ser uma estratégia, ao invés de ir no cliente final, de repente, pegar com essa palavrinha que você falou, esse networking, né, dos fornecedores em comum, para poder fornecer e ter acesso a esse pessoal aí. É assim, isso aí é uma estratégia que pode ser usada assim, Luísa. E até mais, né? Você até está atendendo esses fornecedores também com o seu serviço. Será que todos os fornecedores tinham a questão de patentes, de marcas? Às vezes até isso faz parte. Eu vejo hoje essa questão de network aí fundamental, tá? Para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, não tenho dúvida que isso é a chave, é o que liga um no outro aí e que vai fazendo você sair lá na frente. Acho que isso aí é o papel principal. Boa, Lu, tava mutado o seu microfone. Muito obrigada, viu, Thiago? Vamos à pergunta do José Luiz Gartner. Tudo bom, galera? Tudo bem, Obrigado pelo obrigado. convite, Unielas. Desculpa, entrei meio, peguei o bonde andando aqui, né? Mas da parte que eu participei, vendo a pergunta do Luiz, eu queria mais, assim, compartilhar a experiência mesmo, né? Como conseguir cliente nessa área. Eu tive duas experiências. Uma foi atendendo a conta da Xandô, que faz o leite, o suco de laranja. E por conta disso, acabei prestando trabalho para a Fazenda Colorado, que fica em Araras. E no final acabei organizando um leilão de gado, que nunca tinha feito na minha vida. Acabei fazendo um leilão de gado para eles, né? E em outros dois exemplos também, que vai acabar dando no mesmo lugar, eu peguei cliente aqui que são empresas que prestam serviço para o agro. Então, na parte de branding, eu peguei um cliente que chama AgroTower, ele faz torres recicla as torres das empresas de telefonia e vende solução de conectividade para as fazendas, né? Então, o que eu percebo assim, eu acabei caindo no agro com clientes da cidade, assim. A minha reunião com o pessoal da Xandó era na Paulista, a AgroTower fica aqui no interior de São Paulo. Então, tem essa possibilidade, você prestando de empresa para empresa, empresas que atendem o agro, tem um nicho bem legal.
E uma dessas empresas me convidou para tem um tipo de uma aceleradora no Instituto Biológico aqui em São Paulo, que também acaba organizando eventos, né? Então, eu concordo com o Thiago que o networking, a indicação, todos esses casos não foram indicações, então acho que bater na porta, assim, a pessoa tem que entender o que você faz, o teu potencial e adaptar o negócio dela. Então é mais compartilhar mesmo essa experiência aí, que tem cliente do agro na cidade, assim. E você faz você vira especialista. Tipo, fiz um leilão da Xandô, pô, estou apto a fazer um leilão para qualquer cliente. E a gente percebe, né, Gardner, essa carência, de certa forma, no Aham, mercado, e muito por conta da nossa falta de vontade de buscar esse mercado. É como você falou, ele acabou caindo para você. Mas aham, o que a gente percebe é que tem muitas empresas, principalmente falando a empresa aqui da zona sudeste desse negócio, que a gente está tão acostumado a olhar as coisas por aqui, a indústria que está aqui perto e tudo mais, que a gente não tem a disposição de ir atrás desse mercado, que é um mercado carente, um mercado rico, um aham. mercado que produz, que cresce pra caramba, e aí a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, reclamando dos preços baixos, reclamando da concorrência, quando na verdade a gente tem um mercado agro gigantesco para explorar esse mercado no bom sentido, para oferecer produtos e serviços de qualidade para eles. E é isso que acredito que a nossa iniciativa aqui enquanto Unielas é exatamente isso, é provocar as empresas que não têm contato com o agro a ter, e aquelas que têm, a ter mais, né? Uhum. Porque, como você falou, já virou especialista, agora vamos para o próximo, já quero um outro, e eu não sei vocês, mas assim, o Thiago, o pessoal do agro, ele é um pessoal, assim, na maioria é mais gente boa ou é só você mesmo que é assim? Não, é gente boa, o pessoal é bem receptível, sabe? Tem uma questão de desconfiança, tá? Você vai falar assim, vou fa- fazer você faturar mais. Eles dão uma olhada de lado assim, falam, tá, mas que jeito? Aham. Sim, Então, tem muito isso, tá? Mas receptivo é muito. Tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos que é fácil. E um negócio interessante que o Zé Luiz comentou aí, ele participou de um acelerador no Instituto Biológico aqui em São Paulo. Biológico. É uma forma de evento. Que eu Para quem falei não de sabe, estar inserido em eventos, é isso. Não necessariamente você ir para uma reunião técnica, que não vai fazer sentido para a maioria do pessoal. Agora, deixa eu comentar outra coisa. Aí, em Piracicaba, a maioria das startups do agro está dentro da Exalc. Por que não chegar a tecnologia no agro está indo, a crescente está gigante. Por que não chegar até essas startups aí em Piracicaba? eu E tava, isso é do Brasil inteiro. Ó, sim. a John Deere, que é multinacional, é americana, tá ligado a uma startup aí em Piracicaba. Ou seja, se É conectar nos hubs de oportunidade, inovação também é uma oportunidade para você estar com conectado com o agro, certeza, certo? com certeza. Eu tive a oportunidade de dar aula para o Sebrae na turma de Roraima, e aí tive a oportunidade de ver algumas soluções que eles têm lá, também de inovação, focada para o mercado de produção agro ali naquela região, né? Então, você percebe algumas iniciativas fantásticas que são voltadas à inovação e talvez ali seja uma porta de entrada, como você está falando, né? É um Sim. caminho para entrar. Pode falar, Gardner. então, essa ideia do Thiago é fantástica, porque você vê, aqui a gente está num ambiente onde ela está diretamente ligada à marca e branding, e quando você fala em startup, eu participei em Recife, por exemplo, tem a Cesar School, eles fizeram um evento muito grande lá de tecnologia, tem um polo lá muito grande nessa Porto, área de inovação, Porto Digital. justamente, né? E aí, em uma das palestras, eu perguntei para a galera de qual era a importância, né, assim, a comunicação, se na hora de decidir escolher a startup, se o trabalho de comunicação faz a diferença.
E o cara confessou, ele falou, teve um cara que ele se preparou, ele já sabia todas as perguntas da banca, e o jeito que ele respondia as respostas, tinha um material de apoio, de imagem fantástico, né? Então, o tal do elevator pitch, que a galera, a palavra que foi cunhada aí nas startups, a gente tem uma oportunidade muito grande de montar já toda a apresentação dessas startups para... E, geralmente, esse cliente, tipo que eu falei, da AgroTower, eu peguei com um desafio de marca, é fazer um rebranding, e aí você faz a apresentação, um PDF, aí faz o site, e quando você vê, você está atendendo o cliente, né? Então, dá para comer pelas beiras, né? E essa dica do Thiago é fantástica. Me lembrou aí, falei, poxa, Piracicaba, startup, tem tudo a ver, bora para lá. Boa, boa. E a gente tem hubs de inovação também aqui na nossa região do ABC que dá para se conectar com outros hubs de inovação, né, Luísa? Uhum. Isso mesmo, Luiz. A gente tem, por exemplo, aqui no ABC, só rapidamente, a gente tem mais de 12 mil empresas de tecnologia. E nós temos tecnologia para todas as áreas, tecnologia inclusive para o agro. Então, tem muita coisa acontecendo aí, e a gente só falta saber o que está acontecendo, né? Então, por isso que esses eventos são tão importantes, como o Thiago citou. Boa. E pode ser uma grande porta de abertura para o mercado agro, né? Pessoal, alguém tem mais perguntas? Se quiser interagir, esse é o momento de fazer a interação também. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. A gente vai trocando uma ideia aqui. Ô, Thiago, Luiz, pode falar. só um comentário com o que a Luísa acabou de falar. A gente está falando do mercado agro, mas a gente vê que o Brasil tem um monte de oportunidade, cara. É um monte. Tá em todas as áreas. O que a gente precisa? Ser profissional, entender do que está falando, do que necessita e apresentar nosso trabalho. Realmente, o Zé Luiz comentou aí a questão de você ter uma visibilidade, ter uma propaganda por trás, isso faz diferença, mas se depois da propaganda se apresentou, você não dá conta do serviço, você vai voltar atrás, tá? Você vai voltar atrás. Mas a gente preparando, a gente tem muita coisa para crescer. O Brasil tem tudo para crescer. Nós temos muitos problemas, isso aí não é novidade para ninguém, mas tem muitas oportunidades. Nós falamos de RJ. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, é aproveitar as oportunidades. Eu entrei num negócio financeiro que eu entendo pouco, mas vendo essa oportunidade da dificuldade de algumas pessoas. Sim, sim. Legal. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, acredito que a gente vai começar a encerrar aqui. E aí, antes de, obviamente, a gente encerrar, eu vou pedir para o Thiago falar um pouquinho mais sobre você, como é que a gente te acha, como é que a gente te encontra, se quem quiser trocar um pouco mais de ideia com você na sequência, por onde eles te acham. Fala um pouquinho mais de você, Thiagão. Eu fico em Goiás, né? Eu fico em Tumbiara, tá? Atendo, hoje eu ando num raio aí de uns 300, 400 quilômetros, aí eu estou trabalhando Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, então eu ando bastante, tá? Mas aí tem telefone, rede social, e-mail, isso dá para a gente ir conversando, trocando ideias. O próprio pessoal da Unielas aí tem meu contato aí, a gente pode passar meu contato, não tem problema, estou à disposição. Tá? Mesmo que for só para trocar ideia, dar uma dica, pode contar comigo aí, sou parceiro. Boa. E Tamo te acha junto. no LinkedIn também, né, Thiago? Também. Boa. Então, para quem quiser se conectar, como a gente falou que o mercado agro precisa de conexão, o Thiago Statiani, você colocar, você dá uma olhada como é que escreve aqui para você buscar lá no LinkedIn, que eu já achei ele, a gente já está conectado lá. Então, Thiago, cara, obrigado demais, viu? Obrigado demais. Lu, por favor, antes da gente finalizar, eu vou fixar aqui você na tela para todo mundo. Thiago, olha só, eu, em nome da Luísa, ela vai
falar também, mas obrigado demais pela oportunidade de a gente conhecer esse mercado, saber como é que funciona com quem está na prática fazendo e não com quem quer saber. Então, você está aí Uhum. diretamente deste mundo falando para a gente, o que é muito bacana. Então, obrigado demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela oportunidade de estarmos aqui. Lu, obrigado pela oportunidade de eu poder manipular aqui, manusear esse nosso Brilhantemente. webinar. Obrigado, viu? Brilhantemente, né, Luiz? Eu que agradeço muito de você conduzir aqui para nós essa reunião, eu acho que foi fantástico. Tiago, meu agradecimento sincero, assim, gratidão mesmo por você compartilhar o que você tem de melhor, que é o seu conhecimento, né? Isso é o que a gente tem de tesouro, de fato, de patrimônio de fato, é o conhecimento que a gente tem. A Unielas está literalmente de portas abertas para você, tá? Sempre, sempre. Todos os nossos parceiros que assistiram aqui, que quiserem ter uma interação com você, que você queira também ter uma interação, nós seremos essa porta de contato. Esse é o nosso objetivo. Como nós trabalhamos com muitos parceiros e a gente sabe que os parceiros podem se conectar e fazer negócios, é isso que a gente quer. A gente quer que vocês cresçam juntos, né? Quanto mais vocês crescerem, mais o mercado cresce, mais a gente prospera. Então, minha gratidão sincera, e estaremos aqui sempre à disposição e sempre de portas abertas para vocês e para todos os nossos parceiros que estiveram aqui conosco. Gratidão e até o próximo, se Deus quiser. Tá. Agradecer ao Luiz, a equipe Unielas aí, tá? Já indiquei vocês para outras empresas, tá? Já, vocês, acho que no começo do ano teve 2 amigos meus que estavam abrindo uma empresa aí, já foi indicado. Eu não sei se entrou em contato, mas até um deles foi conversar com ele há pouco. E eu estou à disposição, tá? O que precisar, pode contar comigo. A gente vai trocando ideia, vai passando informação. E manda doce de leite para a gente, de Ah, na hora. podia Passar o perder ende- isso. passar o endereço aí Eu na tenho hora. oportunidade, legal, Eu legal. prefiro de goiaba, mas eu mando de leite, sem problema. Ai, pessoal, muito obrigado. Olha só, antes da gente finalizar, essa iniciativa do webinar, a gente tem vai ter à disposição de fazer um por mês. Ou, claro, se houver mais demanda, a gente vai fazendo mais. Primeiro a gente precisa saber, primeiro se vocês gostaram, se foi uma iniciativa boa para abrir os horizontes dos parceiros Unielas. E o nosso próximo tema, a gente já está programando um próximo para o final do mês que vem, cujo tema será marketplaces, ou seja, oportunidades que a gente pode gerar com marketplaces. A gente vai falar de Mercado Livre, esses outros grandes marketplaces que podem gerar oportunidade tanto para advogados, contadores e as agências de comunicação e marketing também. Então, a gente deve ter nos próximos dias, fiquem ligados, a gente vai se comunicar com vocês também para falar sobre isso, e vamos comunicando também. Vocês têm as redes sociais da Unielas, comenta, manda mensagem para as meninas, falando, olha, esse tema é legal, conheço alguém que é desse mercado e pode contribuir também, a gente pode chamar e somar aqui também. E um tema que você acredita que seja legal para gerar oportunidade para os parceiros, se você quiser também mandar para a gente, também se comunica. Você tem a sua consultora, você tem a Luísa que está presente em todas as redes sociais e ela fica isso 24 horas por dia, ela está em 200 eventos ao mesmo dia, a Lu é uma pessoa onipresente nas redes sociais, então pode mandar mensagem para ela também falando, esse tema é importante, é um tema relevante para a gente, porque o papel Unielas é cuidar dos parceiros. Esse é uma coisa que eu aprendi com a Unielas e amei de paixão, é saber que os parceiros são extremamente importantes e a gente vive até para servir a vocês e também colher as indicações, mas é uma via de mão dupla. Então o que a gente quer, é claro, que vocês passem para a gente temas que possam ser legais e importantes também, tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade desse nosso primeiro de muitos webinars. Lu, obrigado pelo carinho de novo. Tiagão, um abraço. A gente se vê. Quem sabe um dia eu tô por aí, a gente se vê, mas se estiver por Eu aqui vou também, aí também. Eu vou aí boa. visitar vocês. Pode Maravilha, deixar. maravilha. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a vocês e até o próximo webinar. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Vou finalizar a gravação.